Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais essa edição do EBD Podcast ADVIC Sede, e a sua presença aqui conosco é sempre um prazer. Nessa noite estaremos iniciando mais um trimestre, a saber, o segundo trimestre da lição dos adultos da editora CPAD, e essa noite estaremos iniciando esse trabalho para a glória de Deus. O título desta lição é Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. E para comentar esta noite conosco acerca dessa lição, iniciando esse trimestre, está conosco esse casal abençoadíssimo que compete a nós podermos estar comentando aqui esta noite. A paz do Senhor, professora Célia. A paz do Senhor, professor Lucas, é um prazer estar aqui mais uma vez. Estava com saudade. Quero cumprimentar todos os nossos irmãos, dizer que vocês são bem-vindos. Estamos com todas as expectativas, nosso coração aí acelerado, né, para comentar aí essa lição no início de trimestre. Vamos falar sobre os patriarcas, que é tudo que nós vamos aprender. Estamos com muitas expectativas. A paz do Senhor, professor Erivelto. Pai do Senhor Lucas, Pai do Senhor Célio, Pai do Senhor Vitor, Amém. Pai do Senhor todos os que estão nos assistindo e que irão nos assistir. Quero saudar também o nosso amigo e aquele que faz gerar tudo isso que você assiste aqui, nosso diácono João Vitor. Tá com uma tosse ali, né? Ai, Senhor, Mas tá aí para a Vitor. glória de Deus. Meus irmãos, já iniciando esse trabalho, estaremos agora apresentando essa lição do segundo trimestre. E desde já, a primeira lição de hoje, que será assim redigida nas escolas dominicais no dia da Páscoa, 5 de abril de 2026, com o título Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Acompanhe conosco a leitura do texto áureo. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo de número 1. A verdade prática assim nos diz: o chamado de Deus na vida de Abrão e na nossa exige obediência irrestrita, fé e perseverança. Acompanhe conosco também a leitura bíblica em classe, que se encontra no texto de Gênesis, capítulo de número 12, versos de 1 a 9. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, a sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam, então, os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Então, esta é a nossa leitura bíblica em classe, o texto ao qual estaremos esta noite nos direcionando acerca dessa primeira temática, acerca do pai da fé, Abraão. E como costumeiramente, estarei iniciando e introduzindo esta lição para os irmãos que nos assistem esta noite. E algo que nos chama a atenção a tratar acerca dos patriarcas e do tema ao qual temos tido aqui em vigência, homens dos quais o mundo não era digno. Essa é uma expressão ancorada em Hebreus capítulo 11,
onde o autor destaca os heróis da fé, e um deles, obviamente, é Abrão, ou, posteriormente, como Deus muda o seu nome, mais conhecido como Abraão. Podemos perceber que há até dificuldade no nosso linguajar, e isso pode aparecer ao longo da nossa prédica aqui esta noite, de, em vez de falar Abrão, falar Abraão, porque o costume é sempre falar Abraão. Mas quando estamos tratando do texto antecedente de Deus mudar, de fato, o nome de Abrão para Abraão, é sempre bom estarmos aqui delimitando este nome para melhor compreensão cronológica daquilo que haveremos de tratar a seguir. E já começando por aqui, me permita dizer e me desculpar um certo cantor popular da década de 90, que em uma das suas canções ele tinha uma expressão que me chama a atenção. Ele disse: meus heróis morreram de overdose. O nome desse cantor é Cazuza, você conhece muito bem. Mas que Cazuza me desculpe, meus heróis não morreram de overdose. Meus heróis viveram pela fé. Aleluia. E falando de fé, é impossível não se encantar com a narrativa de Abrão diante de um chamado tão radical da parte de Deus. Agora, alguns pontos, dentre tantos, nos chamam a atenção acerca da vida deste homem e concernente, obviamente, a este texto que trata do seu chamado diante de Deus. E quais pontos são esses? Primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que não há mérito algum em Abrão pelo chamado de Deus a ele. Talvez até houvesse homens mais justos, mais dignos a serem chamados por Deus do que Abrão. Por exemplo, se observarmos, talvez Melquisedeque, que aparece também no texto bíblico, fosse um homem mais justo, mais adequado para receber um chamado tão preponderante quanto Abraão recebe. Até porque é o livro de Josué, capítulo 24, versículo de número 2, que vai nos informar que Abrão, juntamente com seu pai Terá, vem de uma região, de uma cidade e de uma família idólatra. Então, quando olhamos essa verdade, essa realidade, percebemos mais ainda quão a graça de Deus é poderosa em escolher alguém. Amém. Não é porque Abraão era bom demais ou porque possuía alguma característica natural que chamasse ou saltasse os olhos de Deus. Mas Deus escolhe Abrão por pura graça. Ou seja, a escolha de Deus não é baseada em mérito, mas em graça. Outro ponto interessante está na dinâmica do chamado de Abraão. Gostaria de tratar aqui algo que me chama a atenção e vim pensando sobre isto, é que a NVT, por exemplo, a tradução nova, tradução transformadora, sugere que no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, o texto pode ser lido da seguinte maneira: que Deus já havia dito a Abrão, isto é, trazendo uma conotação dentro da interpretação escolhida pelos tradutores da NVT, que esse chamado que está aparecendo aqui no capítulo 12, e o capítulo 12 localiza Abrão não em Ur, mas em Harã, pode ter sido um chamado que ocorreu lá em Ur dos Caldeus e não necessariamente aqui em Harã. Então, isto é uma possibilidade. Por outro lado, quando olhamos e chegamos no versículo de número 4, o texto parece seguir uma linha cronológica natural, como se Deus estivesse falando ali mesmo com Abrão em Harã acerca do que foi dito aqui no versículo número 1, naquele momento. Ou até mesmo, ou a outra possibilidade, Deus reafirmando uma promessa, um chamado que ele já havia dito antes a Abrão lá em Ur dos Caldeus. Porque, por exemplo, se nós prestarmos atenção, ele vai dizer: sai da tua terra. Em Harã, obviamente, ele já tinha saído da terra dele. Então pode ser tanto um flashback daquilo que Deus já tinha dito a ele antes, como também Deus reafirmando e falando as mesmas palavras
para Abrão em Harã, como ele pode ter dito para ele lá em Ur dos Caldeus. Mas, no fim das contas, essa não é a questão central do texto. O que realmente importa é que ele obedeceu. Porque o herói da fé não é aquele que entende tudo perfeitamente. É aquele que, mesmo sem entender tudo, decide obedecer à voz de Deus. Não foi a clareza do caminho que fez Abraão caminhar, foi a confiança em quem o chamou. Agora, professora Célia, esse chamado a Abrão não é apenas um convite para sair, é também um pacote de promessas. E promessas que vão muito além da vida dele, não é verdade? Atravessam gerações, alcançam povos. Você pode falar um pouco para a gente como essa promessa a Abrão perpassa a vida própria dele? As promessas que Deus faz a Abrão foram muito maior do que eles. Eu estava pensando muito sobre isso, Lucas, que quando a gente olha para a vida, para o chamado de Abrão, na verdade, se a gente afastar um pouco mais a lente, a gente vai ver que isso chega até nós, né? Sim. Isso é maravilhoso. Então, começa aqui em Abrão uma promessa. Eu coloquei aqui que 1.800 anos antes de Cristo, um homem ouve a voz do Senhor, né? E por ouvir, obedecer, nós somos alcançados pelo resultado dessa promessa. 3.800 anos depois, em Cristo, nós vivemos essa promessa que Deus faz a Abraão. Então, é algo que toca o meu coração. Abraão, Deus se apresenta a ele com um chamado que iria mudar não só a sua vida, mas o rumo da história. Né? E eu gostei muito no comentário de Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer algo interessante. Vai falar assim, ó, a mesma palavra que chamou o cosmos à existência, agora chama Abrão a trazer uma nação à existência. Então, como pela palavra do poder de Deus, tudo se formou, haja luz e houve luz, e tudo se fez, né? Agora também a voz de Deus chama o homem para a formação de uma nação escolhida. E se eu for falar sobre Abrão, assim, algo que de interessante na característica dele, nós já vimos, né, que ele não tinha como nós, né, foi por graça e misericórdia, mas uma característica de Abrão que eu penso que ele teve era de passar esse grande chamado à sua descendência, né? Preservar, né? Não só ouvir, obedecer, crer, mas também transmitir, né, a sua descendência, algo que o Senhor preparou e começou por ele. E as promessas, elas estão ligadas à bênção de Deus em obedecê-lo. Eu vou falar de algumas promessas, seguindo aqui, né, o próprio versículo 2. Então, a primeira promessa que Deus faz a Abrão é fazer dele uma grande nação. Então, antes de chamar Abrão, Deus se revela, antes desse chamado a Abrão, Deus se revela a um povo único na terra. Porém, a partir de Abrão, a promessa foi de fazer dele, ou a partir dele, uma grande nação que se tornou a nação israelita, né? E é por isso que ele é tido como primeiro patriarca. E é a partir de um relacionamento, né, com Abrão, em que agora Deus escolhe esse povo. Deus promete abençoá-lo. É uma característica marcante do nosso relacionamento com Deus, é que o Senhor, ele tem prazer em nos abençoar, né? No Salmo 112, do 1 ao 4, vai falar assim: feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida e os seus descendentes serão abençoados, né? A oração sacerdotal em Números 6, o Senhor te abençoe e te guarde. Em Efésios 1 vai falar que Cristo nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Em Hebreus fala que
em Hebreus 11, na parte B, fala que Deus é galardoador dos que o buscam. Né? Então, faz parte de um relacionamento com Deus ser abençoado por Ele, né? Quando nós nos dispomos a ouvir, crer e obedecê-lo. Uma outra promessa é que Deus promete engrandecer o nome de Abrão. É interessante essa promessa, né? Que Abrão não seria conhecido só na sua terra, ele não teria sido conhecido só na sua tribo, mas ele seria conhecido, seria fundamental para todos os judeus e toda a humanidade, né? Se eu não me engano, né, de todos os livros da Bíblia, 23 livros da Bíblia citam Abraão. E citam de uma forma assim robusta, né? Não só, né, o nome Abraão. Então, como Deus fez o nome de Abraão engrandecido por causa do propósito, né? Tudo isso por causa do propósito do Você vê próprio como o Deus. nome de Abrão é tão preponderante na história que as três maiores religiões monoteístas do mundo Sim, possuem fundamento em Abraão. É saber, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. exatamente, né? E Abrão, ele teve o seu nome mudado aos 99 anos, né? É interessante a gente analisar, né? Moisés aqui faz questão, né, de dar algumas datas, né, eu acho que tem muito a ensinar a gente, né, aos 99 anos, Abrão, de pai exaltado, o Senhor o torna, né, Abraão, pai da multidão de nações. Seu nome foi engrandecido de uma forma que ele nunca imaginou. E assim o Senhor faz quando o Senhor tem um propósito na nossa vida, né? Assim o Senhor faz. Ele nos abençoa, ele nos faz promessas para que nós venhamos a cumprir os seus propósitos. Amém. Erivelto, esse tópico ao qual a diaconisa Célia acabou de citar está muito intricado, juntamente com aquilo que o irmão vai nos tratar agora, acerca das bênçãos de Deus para Abraão. De fato é que Deus não apenas promete, como Deus cumpre na vida do seu servo. Então, como que essa fidelidade de Deus se manifesta na caminhada de Abraão com essas bênçãos que Deus deu para o seu servo? Abrão, né? Ele se tornou um homem muito próspero. Sim. E a promessa, né, como já foi dito aqui, né, que ele abençoaria aqueles que o abençoassem e amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoassem. Então, Deus escolheu Abrão e o abençoou de maneira assim, sem medidas, né? Sim. E a bênção, né? E essa bênção, ela não era uma bênção, né, que ficaria só para a vida dele, mas para toda a sua descendência e chegaria a todas as famílias da terra, né? Então, essa bênção alcançou a vida de Abraão, alcançou a vida dos seus descendentes e alcançou as nossas vidas, né? Nós entendemos que quando ali em Gênesis capítulo 12, no versículo 3, na última parte, que diz: em você serão benditas todas as famílias da terra, né? Isso aí se faz menção à pessoa do Senhor Jesus Cristo, que na cruz do Calvário nos abençoou, né, de maneira grandiosa, né? Como já foi dito aqui, né? Abraão, ele é o grande patriarca, né? Não só dos hebreus, mas também dos árabes, né? dos islamitas, né? Os descendentes de Ismael e ismaelitas, né? Que veio dar a origem, né? à religião muçulmana. Então, ele foi
pai de duas grandes nações, né? E é interessante que o Senhor Jesus ele fala, né, que os judeus estavam ali se achando muito importante porque eram filhos de Abraão, e Jesus fala assim, se Deus quiser, ele suscita dessas pedras filhos de Abraão. E suscitou, né, e nos adotou e nos tornou filhos, né, parte, né, dessa grande família, né, de Deus, né, nos incluiu nessa promessa. Amém. Então, E nessa bênção, né? percebemos que passa tanto de algo imediato para algo futuro Sim, que ultrapassa gerações, sim. aquilo que Deus promete a Abraão. Na verdade, é um recriar de Deus, né? Um estabelecimento de uma nova aliança com Abraão, que a partir da aliança firmada com Abraão, ele mesmo diz que seriam benditas todas as famílias da terra. Então, a partir de Abraão surge, obviamente, Israel, de Israel vem o Cristo, e do Cristo tudo se abre para alcançar todas as nações. Mas, professora Celi, entramos agora no segundo tópico, que vai falar de obediência de Abraão a Deus, e atendendo o chamado de Deus a Abraão. E a verdade é que todos nós temos resistência a grandes mudanças. Exato. Ainda mais sem planejamento, sem garantias. Que tipo de fé é essa que leva alguém a obedecer um chamado tão radical assim? Eu coloquei assim, Abraão só foi. Ele ouviu, ele creu e obedeceu. E a gente vai ver como isso está ligado, né, quando a gente vai falar de fé. Ouvir, crer e obedecer. São elos, né, que não se podem andar separados, né? Ele atendeu o chamado. Ele atendeu a primeira ordem de sair da terra, da parentela, né, que é em Atos 7, ali 2, vai dizer que é de Ur dos Caldeus, né? E o primeiro, a gente pode dizer que era um chamado para ele deixar a sua tradição, deixar a idolatria, deixar o seu povo, deixar tudo que ele tinha de bagagem. Tudo que ele tinha trazido com ele até agora era um novo momento, né? Não era fácil. Não era fácil, nunca é fácil. Nunca é fácil, né? Talvez para alguns, né, eu costumo dizer, né, alguns têm um pouco mais a perder. Fico pensando no mancebo rico, né, que tinha tanto, e penso em Pedro, que tinha um negócio falido, né? Talvez para algum de nós, mas independente do que nós vamos abandonar, existe uma renúncia dentro de nós, né? Porque a renúncia e a obediência não é só para aquilo que nós vamos deixar de forma externa, mas é aquilo que nós negamos também internamente, né? Do nosso eu, da nossa carne, da nossa soberba que precisa ser quebrada, de todo o nosso ser que precisa ser submetido, né, à ação do Espírito Santo. Então ele rompe com a idolatria, com a tradição, e vai para a terra que eu te mostrarei. E aí eu acho legal que o Senhor chama Abraão para um movimento, sabe? Ele chama por uma jornada, ele chama por uma caminhada que não tinha garantia, ele não sabia, ele obedeceu ainda sem saber onde, como, quando e nem por quanto tempo isso iria durar. E é legal a gente entender que Ur dos Caldeus era uma cidade super desenvolvida, né? Era uma cidade cosmopolita, em que eu creio que Abraão tinha muitas facilidades lá. E ele sai para uma jornada de habitar em tendas e vive por 100 anos assim, aproximadamente, né? Habitando em tendas, e a gente vê nisso esse elo, né, de fé e obediência. Outro ponto também que eu acho interessante e que a lição também ela vai trazer para a gente é que Abrão ele teve fé num momento que a fé ainda não era conceituada, né? A gente sabe que a revelação de Deus ela é uma revelação progressiva. Então Deus chama Abrão e começa, ele está naquele começo do relacionamento com Deus.
E Abraão ainda não entendia, de fato, ainda não tinha construído essa concepção que o autor de Hebreus fala, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Tudo aquilo que foi, né, que os servos de Deus foram alcançando através desse relacionamento de Deus com o homem, desde do Éden, né? E aí agora nesse patriarca, e a partir daqui, hoje tudo que nós temos acesso é tudo que foi construído, né, por esses homens de Deus. Abraão ainda não tinha isso fundamentado, né? Então ele precisou ouvir a voz do Senhor, desse relacionamento, ele creu e ele obedeceu. E é legal a gente ver, ouvir, crer e a dinâmica do obedecer, né? De colocar em prática, de seguir, de se pôr em movimento, né? Em Romanos 4, no verso 17, vai nos dizer assim, que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça, né? Então é lindo demais a gente ver como o Senhor agiu ali. Eu quero ler esse texto. Esse texto eu acho essencial para os professores que estão nos assistindo e também para os estudantes, né? Que a gente vai ver assim muitos textos, como nós já falamos, que vão citar, né, Abraão. Esse texto de Romanos 4, eu acho, né, é importante nós nos debruçarmos sobre ele para nos prepararmos, né, para essa próxima aula de domingo. E vai nos dizer assim, a partir do verso 18. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a sua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. E isso lhe foi também imputado como justiça. Pega isso aí, o versículo 21. E estando certíssimo de que ele o tinha prometido, também era poderoso para o fazer. A obediência de Abrão revelou o que ele tinha no seu coração. Ele seguiu somente a direção do Senhor. E Deus o leva para um lugar de dependência total. E é isso que eu queria destacar como uma aplicação para nós. Que quando o Senhor chama Abrão para essa empreitada, para essa jornada, ele tira Abrão do conforto, da comodidade, do que ele já conhecia e fala assim, agora é uma jornada de relacionamento, né? E nessa jornada, era uma jornada de uma dependência total do Senhor. E eu, Lucas Erivelto, eu creio nisso. Que quando o Senhor ele tem um propósito para a nossa vida, quando ele faz, né, nos chama para algo, para cumprir algo, ele vai nos convidar para uma jornada de dependência total dele. Sim. Então é por isso que eu acho tão interessante essa figura do desconhecido, essa figura um pouco, né? Porque nós nunca vamos ter, a não ser a nossa certeza. Essa certeza que Abraão tinha era o que era a certeza necessária que ele precisava. Ele creu que Deus podia fazer tudo aquilo que Deus prometeu, que Deus podia trazer à existência as coisas que não eram. E é essa fé que nós precisamos, não a fé de saber como será, de saber como Deus vai fazer, né? E eu acho que isso é um grande aprendizado para a nossa vida. Tremendo, tremendo. Achei interessante, né, sobre atentar que Abraão não sabia esse conceito de fé que a gente sabe muito bem hoje, até porque a gente olha para Hebreus e a gente vê heróis da fé, né? E quando a gente vira a página do texto,
fala de uma tão grande nuvem de testemunhas, que não é alguém olhando para você na rua e vigiando sua vida, como muita gente interpreta, mas é justamente os heróis da fé, ou seja, aqueles que a gente olha para trás e venceram, a gente pode se espelhar. E Abraão é alguém que está abrindo o caminho ainda, né? Só tem mato e Abraão está abrindo a estrada ainda. E é legal a gente ver, vai ver, né, assim, seguindo essa lição, as dificuldades que ele tem, né, como ele errou, porque a nossa caminhada com Deus é isso, né? Eu vim, assim, de uma tradição religiosa em que se enfatizava, Lucas, muito os aspectos positivos dos heróis da fé. Sim. E se a gente não olhar para o erro dos heróis da fé, nós vamos deixar de nos identificar e de crescer. Porque eles não foram os supra-sumos, eles foram homens, né, sujeitos às paixões que nem nós e que erraram, que acertaram, né, e que nisso a gente, né, assim como Cristo, o sumo sacerdote que nós nos identificamos, esses homens, nós nos identificamos também nos seus erros. Eles não são para o nosso escândalo, mas eles são para essa identificação, que na nossa jornada, nós, nesse conhecimento de Deus na nossa jornada, nós vamos errar também. Amém. De fato, e por coincidência, sobrou para mim os dois tópicos que vão falar sobre algumas falhas de Abrão, né? Então vamos lá falar um pouco sobre algum descuido de Abrão. O primeiro descuido que o texto vai destacar aqui, no tópico 2.2, é que Abrão, e percebemos até aqui, que ele é um homem que nos inspira muito, né? Os seus atos de fé, a sua maneira, a sua entrega, mas também nos ensina muito através das suas falhas. E um dos pontos primários aqui é dele ter trago Ló consigo nessa empreitada. Deus disse para Abrão: sai da tua terra, ok, da tua parentela, da casa do teu pai. Mas Abraão leva Ló. E trazer Ló para a caminhada sempre gera problema. Primeiro, nós vemos o conflito entre os pastores de Abraão e de Ló, e depois gera-se uma cisão necessária. E aqui eu entendo algo precioso através de Abrão, da vida de Abrão, porque Deus tem um chamado claro e ordenanças claras dentro desse chamado. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Aí quando a gente olha lá em Atos capítulo 7, versículo de número 4, diz o texto que Abrão só sai de Harã após a morte de seu pai Terá. Ou seja, precisou haver a morte do seu pai para ele sair da onde ele estava parado. Agora ele continua o seu caminho, o seu percurso, e não se aparta ainda da sua parentela. Ele traz contigo seu sobrinho Ló. E isso gera problemas, gera tensões a ponto de, por causa da providência divina, que Deus, por mais que a gente não entenda muitas das vezes ou perceba, Deus é aquele que movimenta o ambiente para cumprir os seus propósitos e desígnios. Então, há circunstâncias, momentos, até mesmo adversos, que acontecem na nossa vida, e pasmem, senhores, se Deus tiver que arrancar pessoas à nossa volta, ele arranca para cumprir o seu propósito. E sabe o que eu acho interessante? Que Ló, ele não era aquele primo distante, né? Que às vezes a gente fala de Ló como se trouxe Ló, tipo, não sei por que Ló brotou ali, mas não, gente. Ló, né, o pai de Ló tinha morrido. Eu penso que, e já ouvi também, né, alguns estudiosos, que Ló foi meio que adotado ali, né? É adotado ali pelo pai de Abrão, e o pai de Abrão morre, então você imagina, era um vínculo Forte. de irmãos, né? De irmão, mas também de uma responsabilidade por aquele ali que já não tinha mais o seu pai, que já tinha perdido o seu avô. Então, quando eu comecei a fala, né? Você falou assim, Lucas, não é fácil, nunca é fácil. Eu creio que essa parte para Abrão também foi muito difícil, né? Não foi fácil. Aí você vê, por exemplo, quando acontece o problema, talvez Abrão surgiu na mente dele, realmente, não tem como seguir, né? E assim foi feito.
E nós vemos que algo que me chama a atenção também, olhando posteriormente os textos bíblicos que vai tratar mais precisamente de Abrão e Ló, é que mesmo quando a gente leva Ló para a caminhada, trazendo uma análise simbólica, mesmo que ele se aparte, você já trouxe ele por tempo demais na tua caminhada. E por ele estar tempo demais dentro da tua caravana, mesmo ele se apartando, estando longe, ele vai ainda trazer problema para você e respingar em você. Ai, cara. Porque você trouxe ele para uma caravana por muito tempo e o tempo da qual Deus disse que não era para você estar junto. Então, mesmo você se apartando, há coisas que acontecerão que podem ainda respingar em você porque você trouxe ele tempo demais contigo. Ô, Lucas, isso aí é spoiler para a próxima lição, hein? É. Já pega aí. Então, lá vai Abraão. Ló arruma um problema lá, sequestrado. Lá vai Abraão resgatar Ló, matar um monte de gente. Aí Ló tá lá em Sodoma. Lá vai Abraão interceder por Ló. Então, um conselho. Se Deus disse separa, mesmo que doa, mesmo que haja afeto, como a diaconisa Célia disse aqui, que normal, com certeza havia afeto, havia sentimento, vínculo familiar, é melhor obedecer à voz de Deus do que seguir o nosso próprio coração. Agora, diácono Erivelto, algo curioso no texto, porque Terá, Abrão, Sarai e Ló estavam indo para Canaã, o caminho normal, o percurso que o texto vai dizer lá em Gênesis capítulo 11, é que eles estavam indo rumo a Canaã. Só que eles decidiram parar em Harã e ficaram por ali mesmo, né? E o que essa paradinha pode nos ensinar na caminhada da fé? Abraão sai com seu pai, né, e toda a sua família rumo a Canaã. A Bíblia diz que eles partiram para Canaã e foram até Harã, onde ficaram. E ficaram ali em Harã. A Bíblia não especifica o tempo que eles ficaram, mas acredita-se que ficou ali um bom tempo, né? E a lição aqui, ela vai nos dar uma sugestão que essa parada, né, ela serviu para forjar o caráter de Abraão, né? E também serve para nós também como ensinamento, né? Que às vezes a promessa de Deus, né, ela nos aponta para algo, para uma certa direção, mas muitas das vezes o Senhor vai nos levar para um lugar onde ainda não é a promessa, mas que precisamos ficar e esperar, né? Onde precisamos passar por aquele processo, né? Em vários outros textos, né, vai acontecer isso. Aconteceu com Israel no deserto, né? O deserto não era o destino final, mas tiveram que ficar ali por 40 anos no deserto para que pudessem aprender alguma coisa, né? Para que pudessem ser forjados e entrarem em Canaã. Então, às vezes, por conta de uma disciplina, às vezes por conta de um aprendizado mesmo, o Senhor permite que o homem ele não chegue no seu destino de maneira imediata, mas para que ele aprenda alguma coisa, né? Perfeito. Continuando com o professor Erivelto, nós entramos agora no tópico 3, que vai falar das lutas que Abrão enfrentou ao chegar a Canaã. E a primeira luta que ele enfrenta é a dificuldade contra a fome. Isso nos parece, no mínimo, intrigante, porque Deus faz promessas, Deus orienta para o local aonde seria de fato as bênçãos de Deus estavam atreladas àquela terra para Abrão. E quando ele chega
terra da promessa surge a escassez, o problema, a dificuldade, a adversidade. E isso parece, no mínimo, intrigante quando chegamos no local da promessa e encontramos dificuldade, escassez, fome, aonde poderíamos pressupor que seriam só coisas boas. É interessante, né? Existe uma promessa, você alcança a promessa, chega lá e fala, poxa, não é isso tudo, né? Que promessa é essa? Por que eu estou aqui? E Abraão, né? Ele encontra a fome e ele vê como solução ir até o Egito. É interessante que o Egito, né? O Egito, Babilônia, né? Eles são figuras deste mundo, né? Eles são figuras deste mundo. E a gente pode trazer isso também como ensinamento para nós, é que o mundo, ele não é o lugar onde devamos ficar. Ele pode ser até um lugar de provisão, né? Você pode conseguir as suas bênçãos pode advir de lá. Deus usar o ímpio para te abençoar. Mas ali não é o seu lugar. Essa deve ser uma consciência do povo de Deus, do cristão, do servo do Senhor, né? Não é esse o texto, mas Deus ele levanta José, permite que José vá para o Egito, levanta José no Egito para que a sua família não morresse de fome num outro episódio de fome. Então eles foram para o Egito, ficaram lá, se tornaram escravos. O lugar do servo de Deus não é no Egito, não é no mundo, né? O Senhor pode levantar o Egito para nos abençoar, mas nós não podemos confundir, né? A nossa esperança não está no Egito. E com Abraão foi mais ou menos isso que aconteceu. Ele viu provisão no Egito e foi para lá. Mas é interessante que lá no Egito, ele é praticamente expulso do Egito. Ele é expulso do Egito. Ó, sai daqui, o seu lugar não é aqui. Volta para Canaã, volta para a tua terra, né? E então, essa deve ser a nossa visão, né? Que as dificuldades, elas vêm, né? O Senhor, ele vai prover os recursos. Nem sempre os recursos serão algo extraordinário, miraculoso, né? Vai ser através de suor, de trabalho, né? Talvez vou trazer um exemplo aqui. É legal isso, as formas que Deus traz a provisão, né? A gente tem um irmão em Cristo Jesus que ele foi trabalhar numa cervejaria. A provisão dele foi dentro de uma grande fábrica de cerveja. Ele era um profissional, eletricista, surgiu a vaga lá, ele foi trabalhar. Mas ele não se contaminou com as coisas de lá. Ele simplesmente foi, trabalhava e saía de lá. Foi o recurso que o Senhor proveu para ele sustentar a família dele e tudo mais. Então, assim, nós precisamos ter essa consciência, né? A provisão o Senhor nos dá, mas o nosso coração não pode estar na provisão, mas está no Senhor. Amém. Porque foi o Senhor que nos deu, né? Então, um outro exemplo que eu vejo a respeito disso é Daniel, em Babilônia, que ele estava lá e não se contaminou, não quis comer dos manjares do rei. Ele estava lá, mas todos os dias orava voltado para Jerusalém. Ele estava em Babilônia, mas o coração dele estava no Senhor, nas promessas do Senhor. Então, por mais que passamos
pelo Egito, por mais que tenhamos que peregrinar no Egito, né, que nosso coração não possa estar nas coisas do Egito, não possa estar nas coisas de Babilônia, mas nas coisas do Senhor, naquilo que é a promessa do Senhor. Uma coisa também que eu acho interessante deixar de dica para os professores de EBD, essas aulas, né, que falam dos patriarcas, e a gente vai tratar aqui de locais, né? Egito, Arã, Ur, né? Se você tiver um recurso, né, de poder levar um mapa, apresentar um mapa, mostrar para os irmãos, né? Eu acho que é interessante você partir do macro, né, e chegar até um micro ali, aquela região ali do Oriente Médio, né? Eu acho interessante. Ok. Fugindo um pouco do assunto aqui, né? Eu achei interessante a sua fala, porque parece que Deus tem uma dinâmica com cada um, né? Por exemplo, logo em seguida, posteriormente no texto, a gente vai ver que também há fome no tempo de Isaac, e Deus diz para ele, não desça ao Egito. Mas você não vê essa dinâmica em Abrão, né? Então Deus sabe trabalhar cada momento, cada hora, conhece o coração de cada um, né? Assim como a família de Noemi foi para outro canto e isso aconteceu coisa terrível lá. Então, mediante a escassez, já fazendo o ponto aqui para a diaconisa Célia, que Abraão estava no lugar certo, mas as circunstâncias eram contrárias. Tá? Então, muitas das vezes estamos no centro da vontade de Deus, mas o cenário não ajuda. Agora, a pergunta é, qual é a postura correta diante de um cenário contrário dentro do ambiente correto? Eita! A conduta num cenário contrário e seguindo a direção de Deus. Em tudo que você falou, Lucas, cada Deus, ele não cabe dentro da nossa caixinha, né? Isso é fantástico. Isso é fantástico, porque você vai ver que o segredo é ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus vai dizer: desce ao Egito, e a voz vai dizer: não, não desça ao Egito, né? A voz de Deus vai dizer: vai lá e se aproveita de tudo que eles têm de melhor, e vai lá e não coma o manjar deles. E então o segredo está sempre em ouvir e obedecer a voz de Deus, que tem uma direção segura. Mas quanto à dificuldade de ir para o lugar certo, essa fome na terra foi a primeira registrada, né, na palavra de Deus, e tem um comentarista aqui que diz que na história da humanidade, primeira vez que a fome é registrada na terra, numa terra frutífera, que era Canaã, que Deus, a gente já sabe, né, que era uma terra frutífera. Então, olha só, como assim, né? A gente já falou isso. Depois de tudo que Abraão passou, depois de tudo que ele aprendeu, desses passos em direção ao desconhecido, e agora ele está aqui, e agora que eu cheguei, como o Erivelto falou, na minha vez o anão cresceu, né? Na minha vez, quando eu cheguei na hora, tem fome e tem escassez. E, cara, isso é maravilhoso, porque isso buga a nossa cabeça. Que a pergunta que você me fez é o seguinte, caramba, eu tô no lugar certo, mas tá tudo dando errado. E aí? O que eu faço? E a gente sabe que a primeira coisa é dizer que Abraão estava na direção certa. Porque uma das primeiras coisas que a gente faz é questionar o que ficou para trás. Será que foi Deus mesmo que falou? Será que eu fiz certo? Será que era aqui mesmo que eu era para estar? Então, cara, a incredulidade parece um bichinho que vai crescendo, que se algo dá errado aqui, a gente vai começar lá de trás e vai puxando os fios, daqui a pouco você não crê nem mais naquele que te chamou. Isso é muito sério, né? Por isso que a gente vai falar sobre fundamento. Então, questionar, às vezes, faz você leva você a deixar de crer de todo o teu percurso nessa caminhada. E a provisão estava no Egito, como Erivelto falou, temporariamente, né? A terra frutífera de Canaã estava em crise e a provisão estava no Egito. E
E o que a gente pode aprender, né? A primeira coisa, eu destaco que Deus é o Deus de bênção e de provisão. Então, é o mesmo Deus. O Deus que chamou, sabe? E que a gente vê depois que comissiona os apóstolos, né? O Deus que chama a mim, a você. Ele chamou, ele fez promessa, ele nos abençoou e ele é o Deus que provê todas as coisas, tudo que nós precisamos, independente do cenário. Deus também nos conduz ao lugar de escassez. E isso é muito importante a gente falar. Nós precisamos, né? Nós precisamos voltar, né, ao que é o firme fundamento, porque no local de escassez nós somos moldados, no local de escassez nós somos experimentados, no local de escassez nós somos quebrados. Então, Deus nos leva a um local de escassez. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. E foi Abacuque, tentado, né? por 40 dias e 40 noites. Então, Abacuque vai falar lá da escassez e é ali que a fé é provada, né? Não, ainda que a ainda figueira, que a cara, figueira não floresça. eu vou passar, né, eu vou passar por tudo isso, né? Eu vou ver destruição, né? Eu vou ser tomado O nome dessa do céu vai terra. ser glorificado. Meu Deus. Ainda no momento de fome, né? Todavia eu me alegrarei no Senhor. Abacuque é incrível demais, né? E hoje, Lucas, a gente vive numa fé tão rasa, né? Que alguns crentes acham que é impossível que Deus seja esse Deus que possa te levar a um local de escassez. Então, eu acho Que a interessante. saúde é escassa, não é Deus. É falta de É Deus. falta de É falta Deus. de fé, é falta de Se alguma você coisa. perdeu o emprego, se está sem dinheiro, é falta de Deus, né? É falta de fé. É complicado, né? Então, me chama a atenção também é que esse tipo de crise, ela não é própria apenas de um crente débil. Até um grande homem de Deus pode ter esse tipo de crise. Sim. Porque João Batista pregou veementemente. Eis aí o Cristo. Né? Ele viu tudo o que aconteceu e um dia ele na cadeia, mandou seus discípulos perguntar se Jesus era mesmo aquele isso que haveria mesmo? de vir. É ele mesmo? Vai cumprir mesmo? Então, a gente olhar isso, João Batista, duvidando por um momento, né? Sobre a cristandade do Senhor Jesus, nos revela que esse tipo de crise, ela tá em qualquer um de nós. Uhum. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a fé como firme fundamento. Porque Abrão, ele não viu o mar vermelho ser aberto. Abrão não viu grandes milagres. A palavra não fala ele viu ali, provou, experimentou, mas às vezes a fé que nós achamos que é a fé de ressuscitar aquele que morreu, é a fé de ver o paralítico andar, é a fé de ver esses milagres. E a gente vai surfando numa onda, achando que a fé é experimentar o extraordinário de Deus. Mas quando a gente vê em Hebreus esse feliz conceito do que é fé, a fé como firme fundamento, a gente passa a falar de uma fé que é experimentada durante a jornada, durante toda a caminhada, e muitas das vezes sem sinais miraculosos. É uma fé que, quando nós somos experimentados, é quando o dia mal chega. Né? Nesse momento aqui, para Abrão, o cenário é um cenário de escassez em que ele precisa sair daquele local e que certamente isso deve ter mexido com as bases dele. E eu quero contar uma experiência pessoal. Sobre a fé como firme fundamento, né? Certa vez eu passei por um episódio, talvez se eu falasse, eu fiquei pensando nisso em casa. Como seria eu falando sobre fé como firme fundamento há um ano atrás? Seria com todo o entusiasmo que essa palavra traz para nós, cristãos, com essa firmeza, com essa alegria. Mas eu, em dezembro do ano passado, fui experimentada na minha fé.
E ser experimentada na minha fé foi uma experiência muito dura. Eu lembro que um mês antes, Lucas, de eu ter uma notícia que me abalou, o Senhor trouxe um hino até mim que eu não conhecia. Tamires e Caleb num culto no corte cantando Me Questiona ou Adora. E esse louvor grudou igual chiclete na minha cabeça. E engraçado que eu pensava assim, Senhor, será que é para eu cantar ali na igreja? Eu fiquei analisando a letra teológica, teologicamente a letra dele, eu falava, caramba, e se Deus não fizer, e se Deus não quiser matar Faraó? Eu falei, não, esse louvor é estranho, porque o Senhor promete que ele vai estar sempre no nosso lado, então é um louvor que narra os sentimentos e não, né, necessariamente ali o que é a palavra do Senhor. E eu não entendi o porquê esse louvor na minha cabeça, questiono, adoro. E eu, dia 7 de setembro, tive uma notícia que foi tão dura e eu só lembrava disso. Questiona ou adora. Muitas das vezes, quando nós estamos no vale e a nossa fé é provada, nós precisamos fazer uma escolha. E a escolha que vai fazer, você não vai lembrar dos grandes milagres que Deus fez, sabe? Porque o povo no deserto experimentou o mar vermelho, o povo no deserto experimentou a nuvem, sabe? A coluna de fogo, a voz do Senhor, e ainda assim eles tiveram medo, e ainda assim eles mandaram que Moisés fosse no lugar deles, ainda assim eles tiveram saudade, quiseram voltar para o Egito. Então, não são os milagres, não são a prova só das coisas que se veem e a esperança que vai te firmar quando o dia mal chegar na sua vida, quando o tempo de escassez chegar. Quando o tempo de escassez chega, o que fica é o firme fundamento, é a palavra do Senhor. O questiona ou adora é você olhar para o teu momento de maior dor, é você olhar para aquilo que você não entende, é para olhar aquilo que você não conhece, sabe, olhar e falar assim, Senhor, aonde o Senhor estava quando isso aconteceu? Por quê? Aonde o Senhor estava quando isso aconteceu comigo? Aonde o Senhor estava quando isso aconteceu com meu filho? Aonde o Senhor estava? E é nesse momento que nós temos a palavra do Senhor. E era a palavra do Senhor. Tudo que eu tinha pregado na escola bíblica que vinha à minha mente. Era tudo que eu tinha estudado sobre Jó que vinha à minha mente. Era a palavra do Senhor. Era o louvor que o Senhor tinha colocado no meu coração como uma verdade, de uma escolha consciente de questionar ou adorar. E escolher adorar num momento terrível, num momento de uma dor intensa. Era a palavra do Senhor. E a voz do Senhor, Lucas. A voz do Senhor. A voz do Senhor falou assim, quando eu questionei aonde o Senhor estava quando isso aconteceu com um dos meus, o Senhor falou assim, você o ama mais do que eu o amo? E isso para mim isso foi suficiente. Célia, você ama mais do que eu amo? O seu filho, o seu marido, a sua esposa. Você acha que quem tem amor maior? E se a gente olhar para a nossa história, para as coisas que nos aconteceram, para as feridas que nos fizeram lá atrás, sabe, para as feridas da nossa alma, a gente pode ver que o Senhor estava lá. E Ele nos ama de uma forma maravilhosa. E isso precisa ser suficiente para nós. A voz do Senhor. E isso é a fé como firme fundamento. É a fé que no dia mal você continua crendo. Que Ele estava lá, que Ele nos ama, que nós não somos bons, que bons é Ele, que nós não merecíamos o favor é graça, é misericórdia, e é um momento que todas as nossas bases são testadas e experimentadas. E eu creio que foi isso que aconteceu com Abrão. Sabe, quando ele chegou no lugar, Deus fala assim, cara, agora vai ter o teste e esse teste vai ser no Egito, vai ser você provando, tendo provisão de um lugar que contraria tudo aquilo que
né, que nós achamos, e você vai lá, você vai errar lá, e lá você vai ouvir a minha voz, e você vai ter a condição de fazer o caminho de volta. E eu creio nisso. A fé como firme fundamento quando o dia mal chega. Mas é a fé também que você crê que Deus vai trazer à existência as coisas que não são, como Abrão, e que você vai esperar aquilo que você não vê e entender que Deus tem poder para realizar aquilo que você ainda não enxerga. Amém. Glória a Deus. Se a gente for falar de Abrão, que a gente não sai daqui hoje, né? São tantas experiências de fé que esse homem de Deus nos inspira. Se formos adiante, a própria prova dele com o seu filho Isaac, é algo tremendo de a gente poder analisar. E não houve nem tempo para questionar, né? Ou adora, É verdade. adora ou adora. Eu creio. Então, por certo, esse trimestre será abençoador para nossas vidas. Pena que só sobrou para mim falar coisas ruins de Abraão, né? Então, vamos seguir aqui nessa sina alguns errinhos desse pai da fé. Para fechar, Abrão, pai da fé, também falha. E aqui no texto a qual temos em destaque, fala dele foi ao Egito, e ele tenta mascarar a situação e diz que Sarai é sua irmã. Na verdade era mesmo, mas meia-irmã. Só que uma meia-verdade é uma mentira completa. E nem o herói da fé escapou dessa inclinação da carne tão comum no ser humano, que é a mentira. Talvez um dos pecados mais comuns na vida do ser humano seja exatamente esse. Qual? Tentar ajustar a verdade para se proteger. Medo, né? Porque há o mentiroso deliberado e aquele pelo medo, por uma circunstância que pode prejudicá-lo de alguma forma, ele ajusta uma verdade ou traz uma mentira para poder se proteger. Né? Então, percebamos que isso é e parece ser comum na vida do ser humano. Mas algo lindo parece aqui. Deus não abandona Abrão. Deus intervém, Deus protege, Deus preserva a promessa. Porque no final das contas, não é a perfeição de Abrão que sustenta a promessa. É a graça de Deus. Isso me faz lembrar, quando eu era criança, tinha uma fábula bem conhecida, que é de Pinóquio. Pinóquio, mesmo depois de errar, mentir, se perder, foi trazido de volta aos braços do seu criador, Gepeto. Não porque ele merecia, não porque ele fez algo que merecesse ser redimido, mas porque ele era amado. E assim Deus é conosco. Ele não nos trata segundo as nossas falhas, mas segundo a sua graça. E mesmo quando a gente se perde no caminho, ele é tão bondoso e gracioso e misericordioso que ele nos traz de volta e nos realinha com a sua promessa. A fé de Abraão não foi perfeita, mas foi sustentada por um Deus que nunca desistiu dele. Então, aprendemos aqui nesta noite acerca de verdades poderosas sobre a vida deste homem. O nosso poeta Léo está até mandando aqui mensagem, cadê o podcast? E esse podcast essa noite foi gravado e você poderá assistir. E ele me mandou para mim aqui a carta de Abraão. E eu gostaria de ler com os irmãos o que ele escreveu. Diz assim: o tempo já passou. Parece que foi ontem que ouvi aquela promessa, obedecendo à voz divina, deixando tudo para trás. Confiante na promessa, permanecia até que o tempo me venceu. Decisões erradas tomei, até que um dia Deus me surpreendeu. Quando parecia ser o fim, o Senhor trouxe renovação. Derramando sua graça sobre mim, ergueu minha cabeça, me deu visão.
vi o extraordinário se cumprir em mim, mostrou-me, é apenas o começo, ainda não é o fim. Glória a Deus. Que Deus abençoe Aleluia. nosso poeta que está fazendo falta aqui. Estávamos sentindo falta Sentindo dele. falta dele aqui sentindo no sua nosso falta, hein? podcast. Você faz parte Com dessa certeza, história dessa também. família. Quero abrir aqui os microfones para que os irmãos deixem suas últimas considerações. Bom, eu quero te dizer que são 5 lições sobre Abraão, né? Meu A Deus. última vai ser a lição 5 mesmo, o juízo contra Sodoma e Gomorra, mas nós vamos ter esse tempo aqui para meditar, né? É dizer para o professor e para o aluno para ir lendo Gênesis, né? Aqui começa do 12, se eu não me engano, até o capítulo 30, mais ou menos. E para a gente estar aí com a leitura em dia do livro de Gênesis para essas próximas lições. Eu quero só dizer que a fé de Abraão, essa fé fundamentada aqui, ela é importantíssima, ela foi vivida, ela foi dada por Deus, imputada como justiça antes do povo de Deus receber a lei, né, com Moisés, e é por essa fé que nós somos justificados, que nós temos acesso a essa herança toda, que nós faz parte dessa família, né? Em Cristo Jesus, nós fomos adotados, né? Fomos feitos filhos, fazemos parte dessa grande família e podemos herdar todas as bênçãos de Abraão pela fé e não pelo cumprimento da lei, não pelas obras. Paulo se dedicou a explicar isso, né, com a inserção dos gentios, agora sendo salvos, né, pela graça e pela fé, e que nós venhamos entender, nos apropriar dessa verdade maravilhosa. Te espero até a próxima segunda, se o Senhor permitir, né? Tivemos uma instabilidade na internet hoje, não tivemos o nosso programa ao vivo, por isso estamos com um programa gravado. Estou me sentindo falta dos irmãos, né? Marcinha, Jurandir, né? Irmã Thalita, os irmãos que estão sempre aí com a gente. Estou me sentindo falta de vocês aqui no ao vivo, mas já deixo já o meu abraço, né? Minhas felicitações, meu beijo e dizer que vocês são muito importantes para a gente e nós estamos aqui ligados com o nosso coração, né? Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, né? Amém. Diácono Erivelto, quais são as expectativas para o prosseguimento desse trimestre? A EBD, né, os cultos de doutrinas, eles são de grande importância e um desafio, acho que para toda a igreja, né? Não sei. E assim. E convidar a igreja, né, a viver esse desafio, né, a fazer parte, né, de suas classes, né, em suas respectivas igrejas, serem assíduos, né, a EBD, né, é uma oportunidade de aprendizado muito grande, né? Ela nos traz, né, muitos esclarecimentos, né, muitas informações. Então, ser assíduo, ser frequentador da EBD é importante, desde da criancinha até o ancião, né? Acho que principalmente para as crianças, né? Você ensinar o teu filho, vir para a IBD, ser um exemplo para o teu filho de estar vindo na igreja no domingo de manhã, se na tua igreja for domingo de manhã, né? É algo muito importante para que a fé dele seja fundamentada, seja alicerçada, seja consistente, para que ele não venha se perder ali na frente com qualquer vento de doutrina, e ainda que se afaste, né, saber que a semente foi bem plantada e um dia ela vai dar fruto, né? Então, se perder, não, se desviar, né, se por algum motivo, né, sair um pouquinho, mas você ter certeza a semente foi bem plantada, né?
Então, é esse convite, né, que eu faço aí nesse início de trimestre. Amém. Glória a Deus. Antes de encerrar esse podcast, quero aqui fazer um desafio, a gente estabeleceu uma meta. Já que não tivemos os comentários ao vivo, que você encha de comentários esse legal, vídeo aqui. ótimo. Você que nos Amei. assiste, que nos ama, que nos curte, por favor, deixe o seu comentário, deixe o seu like, alguma impressão, e tenho certeza que a gente vai bater esse recorde aí nesse Deixa vídeo aí. registrado seu nome, né? De onde você vem, a sua igreja. Muito bom. Exatamente. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Até lá.